Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. John Marcos, muito boa noite a todos. Diandra, Bruno Henrique, é isso aí, Deni Ribeiro, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Anderson, Ronaldo, vai me falando aí se estou faltando alguém, olha a Darla aí. Diandra, muito boa noite a todos. Gustavo, é isso aí. Juduque 1982, FB Bonacelli, Luciano Júnior, muito boa noite a todos. Avisem que já estamos começando mais uma Sara Live, a nossa live mais aguardada da semana. Lembrando aqui que a Sara Live, pessoal, ela é totalmente independente, tá? Então a gente não é ligado a nenhum banco, nenhuma corretora, é sempre tentando levar as melhores informações, por isso que é muito importante. Agradeço muito aí os coraçõezinhos aqui no canto, né? Pode apertar, né? Pode apertar, deixar apertado, porque realmente isso que faz também o Instagram entregar para mais gente. Beleza? O Guga Almeida aí, muito boa noite, Guga Almeida. Não deixe de acompanhar também Guga Almeida com o seu trabalho incrível também. Beleza? Vicente, muito boa noite a todos. Lembrando também que, pessoal, a Sara Live aqui, independente se você já investe, se você está começando, se você não investe em nada, é muito importante acompanhar todas as semanas de forma regular, porque realmente isso vai mudar completamente a sua vida, tá? Já já a gente vai falar muito sobre projetos Small Caps exponenciais, então a gente já começa a Sara Live, avisa todo mundo que a gente está chegando. Ó, o André aí de Lages, né? É isso aí. Beleza, pessoal? Então aqui a gente sempre preza muito pela qualidade, pela ética e principalmente pela independência, né? Isso que a gente sempre reforça. Beleza, pessoal? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos já direto. A gente tem muita informação para passar hoje, então a gente não pode perder nenhum segundinho. Lembrando só que o segundo tempo, né, da Sara Live com fundos imobiliários não vai ocorrer essa semana, excepcionalmente, mas na semana que vem, nas próximas semanas, a gente volta normalmente, tá, com o Cáter aqui nos ajudando também com fundos imobiliários, tá bom? Mas qualquer dúvida sobre esse assunto pode mandar, né? E para quem é membro do projeto também, a gente vai tirando todas as dúvidas ao longo da semana, tá bom? Então deixa eu só anotar aqui quais são os temas desse final de semana. A gente tem aqui, pessoal, uma das melhores pagadoras de dividendos, anunciou mais dividendos, a gente vai alertar, tá? É um dividendo pequenininho agora, mas vale a pena, ainda dá tempo de comprar, chama atenção, nos melhores cases. Inclusive, eu fiz uma seleção das melhores pagadoras de dividendos dos últimos 12 meses, tá? Eu vou mostrar aqui para todo mundo, mas para quem está lá no projeto, vai receber ao longo da semana o filtro todo completo, não só com as 10, mas com todas as pagadoras de dividendos, todos os detalhes, últimos 12 meses, último ano, os últimos 5 anos, enfim, todos os detalhes. Vocês vão receber ao longo da semana, tá bom? Então a gente vai falar sobre uma das melhores pagadoras de dividendos, tá? Anunciando dividendo, ainda dá tempo de comprar. A gente vai falar uma das melhores blue chips para 2021, a gente já falou aqui, mas eu vou reforçar porque tem muita coisa boa acontecendo. E a gente vai falar também sobre as ações da Oi, será que ainda vale a pena comprar? Qual que é o potencial das ações da Oi para a gente recordar aqui, tá bom? Ó, o Vini Esteves aí, muito boa noite. Beleza, pessoal? Deixa eu só passar aqui, deixa eu passar algumas informações importantes. O pessoal já está me pedindo aqui que fez a inscrição, tá? Lembrando, né, uma informação muito importante aqui. Agora, oficialmente, 9h30 da noite, estão abertas oficialmente as inscrições para o projeto Small Caps Exponenciais, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre o projeto, para quem não conhece ainda, tá? Inclusive eu vou aproveitar aqui e vou abrir uma página do que está lá de bônus principalmente, tá bom? Então, basicamente o seguinte, a gente tem no projeto Small Caps Exponenciais, a abertura oficial começa agora, tá bom? E lembrando que o projeto ele é uma mentoria, ele não é um curso, não é análise, casa de research, ele é uma mentoria onde a gente vai ter tudo que eu acredito que seja necessário para a gente ter melhor conhecimento e traduzir em melhores retornos nos seus investimentos, tá? Então, primeiro, mais importante, acesso à nossa mentoria, principalmente a minha mentoria. Diariamente a gente tem interação, tá? Seja via áudio, seja via texto.
Então, grupos, a gente tem um canal exclusivo de informações onde a gente comenta todas as principais informações do mercado, tá bom? Eu tenho um canal exclusivo e também tem os grupos de interação. Para quem vai entrar nessa turma, todos os grupos de interação, a nossa primeira live exclusiva para apresentar o projeto, apresentar a carteira recomendada, vai ser no dia 23, tá? Então, corre lá, dá tempo ainda, faça a sua inscrição o quanto antes, tá? Lembrando que é uma mentoria, então a gente tem um número limitado de vagas, tá? Então, tem sim uma carteira recomendada, tá? Do projeto, vou apresentar um pouco dela aqui. Tem lives exclusivas, pelo menos 2 vezes por mês a gente se encontra com lives exclusivas com membros do projeto. A gente tem grupo exclusivo do Telegram, tá? Tanto um canal onde a gente passa todas as nossas recomendações, eu passo recomendação diariamente, como também tem grupo de interação entre os membros do projeto, tá? Tem reportes de recomendação? Tem também, né? A gente tenta enviar um por semana, pelo menos, de uma empresa que a gente falou, que a gente tem avaliação, que a gente tem um relatório. A gente também tem relatório de recomendação. Lembrando que todos os relatórios no projeto Small Cap Exponenciais são totalmente exclusivos, tá? Então, um acesso por 1 ano. Todas as informações vocês podem encontrar aqui no sarainvest.com.br, tá bom? Essas são as principais informações. Tem um canal também direto com a gente, né? Seja por e-mail, pelo Telegram. Então, por exemplo, Marco, eu tenho alguma dúvida, como é que eu tiro? Manda, a gente prontamente responde, né? Por exemplo, Marco, dá um exemplo bem simples, né? A gente está recomendando uma empresa A, só que eu tenho empresa B. O que você prefere? Qual que é a recomendação? Troca, mantenha a mesma ação? Qual que é o seu preço médio, né? Será que realiza o lucro? Então, tem essa interação também com a gente. Se for uma demanda que possa ser alvo para mais pessoas do grupo, né, do projeto, a gente responde coletivamente para todos, mas às vezes são demandas pontuais, eu respondo individualmente, tá? Então também tem um canal de atendimento exclusivo, seja por e-mail, seja pelo Telegram, beleza, pessoal? E também tem todo o suporte exclusivo. Além disso, a gente tem 4 bônus, tá? Então, primeiro, vai ter 2 meses de acesso à carteira de dividendos, tá? Uma carteira exclusiva, diferente do projeto. Vai ter 2 meses da nossa carteira de fundos imobiliários e 2 meses também a nosso Sara Options, tá? E também você vai ter todo acesso a uma parte de curso de metodologia. Então, por exemplo, Marco, eu não sei o que é EBITDA, por exemplo, análise fundamentalista. Tem lá na plataforma que eu chamo de nivelamento. É muito importante ver todas as aulas para entender lá, está disponível, tá bom? Então corre lá, sarainvest.com.br, estão abertas as inscrições oficialmente do projeto Small Cap Exponenciais nesse momento aqui, tá bom, pessoal? Então, já a gente volta a alertar se alguém esqueceu sobre isso, beleza? Então vamos só passar aqui que a gente tem na pauta de hoje, tá? Corre lá, manda e-mail para se teve alguma dúvida, se não respondeu, se tem um e-mail equipe@contatocurso.com ou contato@sarainvest.com.br, tá bom? Se tem uma dúvida, por exemplo, não sabe se confirmou realmente a inscrição, manda para e-mail para garantir a vaga, porque realmente a partir de agora é por ordem de chegada e também a partir de amanhã a gente começa também, vai ter alteração nos valores, tá? Esses valores são só para agora, para quem fizer a inscrição ainda hoje, beleza, pessoal? Então, deixa eu falar aqui para vocês, tá? Vamos ver o que a gente preparou aqui hoje. Então, a primeira coisa, pessoal, o retorno aqui do desempenho das ações nessa semana. Essa última semana que passou, a bolsa subiu 1,21%, né? Small Caps ainda subindo um pouquinho, né? Mas a bolsa vem quase zerando, a bolsa está menos 0,45% no acumulado desse ano, tá? O dólar sobe 25% no ano, né? O principal destaque positivo aqui, o ouro também subindo bem, o S&P 500 subindo 13,39%, tá? Então essa é a informação que eu queria passar aqui para vocês. Então, pessoal, no projeto Small Cap Exponenciais, ao longo dessa semana, eu vou pegar esse filtro aqui. Essas são as 10 maiores pagadoras de dividendos nos últimos 12 meses, tá? Então, quem são elas? Quais são essas empresas? Anotem aí. Primeiro lugar, né, por incrível que pareça, a gente tem Eletrobras, Elet 3. Vocês estão conseguindo ver aí? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem.
Elet 3, a gente tem Elet 3 com 12,38% de dividend yield. Qual que é essa estratégia? Essa estratégia é para quem principalmente quer viver de renda na bolsa, está chegando agora ou tem maior aversão a risco. É sempre importante diversificar com ações boas pagadoras de dividendos. Elet 3, Eduardo, primeira destaque, maior pagadora de dividendos aqui das empresas mais líquidas, das empresas mais conhecidas, tá? Depois a gente vem a Taesa. A Taesa é o nosso destaque de hoje, já a gente vai falar sobre Taesa, 10,93%, tá bom? Esse filtro aqui ele está filtrado um pouco por liquidez aqui, então a gente não tem empresas um pouco menores, tá bom? A gente está falando de empresas mais líquidas. Depois vem Bradespar com 7,7%, BB Seguridade com 7,66%, Vale com 7,37%, Telefônica Brasil 23 com 6,95%, Santander de novo, Units agora, CPFL, depois Eletrobras, PN e Itaúsa. Beleza, pessoal? Essas são as 10 maiores pagadoras de dividendos entre as empresas mais líquidas. Amanhã, durante essa semana, a gente filtra e aí a gente vai mandar para todo mundo. Voltando aqui, para Taesa é garantida na minha carteira. É isso aí, Dri. É Drino. Beleza? Então já a gente fala. O que acontece com o dividendo da Taesa? Pessoal, olha o que aconteceu com a Taesa aqui, ó. A Taesa anunciou mais um dividendo, tá? Quanto que vai ser o valor do dividendo da Taesa agora? Na verdade vai ser juros sobre capital próprio, vai ser pequenininho. Mas lembra que ela já vem distribuindo ao longo do ano. Esse juros particularmente não vai ser muito grande. Mas de novo, ela vai distribuir 0,1573, tá todo mundo vendo aí? 0,1573 aqui na tela. Vai ficar ex. Se alguém tiver dúvida com esses termos, me avise, tá bom? Se não fez o curso ainda de dividendos, não conhece ainda muitos esses termos. Vai ficar ex dia 16 de dezembro, tá? Então, ou seja, o último dia para receber, para você ter o direito, é dia 15 de dezembro, tá bom? Para você receber esse 0,1573 na sua conta, tá bom? Então, não adianta comprar no dia 16. No dia 16 já vai acordar descontado esse valor, tá bom? Então, Taesa distribuindo 0,1573. Ah, Marco, vale a pena comprar no dia 15 e vender no dia 16? Você vai ter o direito, tá? Mas eu não recomendo muito porque não tem muita lógica financeira. Mesmo porque esse valor do dividendo é descontado do preço da ação e aí no dia seguinte, no dia 16, ele abre com um preço mais baixo, tá? Então não faz muito sentido. Mas se realmente você quiser só pegar o dividendo, é até o dia 15. Você tá com ação no dia 15 na sua custódia, tá? Se quiser vender no dia 16, você pode vender, tá bom? Então, pessoal, alguma dúvida? Lembrando, vamos voltar aqui e lembrar quanto que a Taesa distribuiu de dividendo nos últimos 12 meses, tá? Nos últimos 12 meses, a Taesa distribuiu 10,93% de rentabilidade somente através de dividendos, beleza? Tá travando aqui, o Caio Reis? Vai me avisando aí se estiver travando alguma coisa aqui. Só deu uma travadinha aqui, mas a gente já recuperou, beleza? Então é isso aí. Então o que a gente vai ver aqui agora, pessoal? A gente vai ver uma discussão muito grande que está acontecendo aqui no Brasil, mas que está acontecendo principalmente lá fora, principalmente nos Estados Unidos, tá? Vê se vão me avisando aqui se estiver normal, se está rodando aí, rodando liso, vocês me avisam, beleza, pessoal? Tem uma discussão aqui muito forte lá fora, nos Estados Unidos, que é a discussão de commodities, tá? O que a gente vai falar aqui é muito baseado em muitos estudos, tanto acadêmicos como práticos, tá? Que isso fica um grande alerta aqui, isso pode se repetir para o ano de 2021. Então, se isso acontecer, a gente precisa estar preparado, tá? Isso que a gente faz todos os dias no projeto Small Caps Exponenciais. Então, tem uma discussão muito grande em relação a commodities. Pessoal, vamos entender esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele pega um índice de commodities lá fora, internacional, e ele divide pelo S&P 500. Então, é um indicador que chama-se Commodity Index S&P 500 Ratio, tá? Ele é calculado de 1971 até maio de 2020. Olha como é que ele está aqui, ó. Aqui a gente consegue ver alguns picos e vales, né?
ele está no menor patamar aqui dos últimos anos, né? Talvez desde 1971 a gente não tenha um patamar tão baixo dessa relação. Eu vou dar um zoom aqui para todo mundo ver, beleza? A gente está aqui, ó, pessoal, aqui, ó, nessa indicador. Então a gente tem uma média aqui, uma mediana desse indicador, a gente está no vale. Então o que acontece? Se realmente, de duas uma, ou o S&P 500 ele sobe menos do que o preço das commodities, tá? Ou a gente tem a commodity se valorizando muito forte em relação a essa média histórica, tá? Isso vai acontecer? Isso a gente nunca tem certeza, mas tem muitos fatores, muitas condições para acreditar nisso. Quando a gente fala commodities, é commodities como um todo, não é nenhuma commodity em particular. Mas vocês conseguem ver como essa relação aqui, ela está no low, ela está no vale, no pior momento, desde 1971, talvez a gente não tenha uma disparidade tão grande. Então isso pode se repetir. E olha o que acontece, quando a gente tem valorização, a gente tem vários anos de valorização da commodity, principalmente relativamente ao S&P 500, tá bom, pessoal? Então depois, Giovanni, me vai avisando aí, que eu falo para vocês, tá? O pessoal que entra assim, e fala qual que é a boa da semana, geralmente essas pessoas, ou de duas uma, ou perde dinheiro, né? Ou entra e não aproveita toda a alta. Pessoal, a gente precisa estudar muito e a gente precisa pensar sempre no longo prazo, tá? Se a gente entrar aqui na sala live pensando somente, Marco, me fala qual que é a recomendação dessa semana, provavelmente ou você vai ser o último a chegar sempre nas análises, né? Ou você vai minimizar o seu ganho ou até mesmo ter prejuízo, tá? Então, muito cuidado, olhar só para curto prazo, tá? Você realmente pode sair machucado se você continuar tendo esse tipo de leitura, tá bom? Então, esse gráfico que eu queria deixar para vocês, depois eu mando pelo Telegram, mando aqui para vocês, beleza? Então a gente vamos pro segundo indicador aqui, o segundo gráfico dessa semana, tá? Basicamente o seguinte, pessoal, a gente falou na semana passada que se a gente tiver uma alta no Ibovespa, alta nas bolsas mundiais no ano que vem, né? Para você maximizar, para você potencializar os seus retornos, né? Você precisa ter small caps. Naturalmente, as small caps, principalmente em ciclos de alta, elas tendem a ter uma performance melhor. A gente já está vendo em alguns fundos aí, e algumas ações aqui no Brasil principalmente, tá? Então, primeiro ponto, precisa ter small caps na sua carteira se a gente acredita que vai ter um cenário de alta em 2021, que é o que a gente acredita, tá? Segundo, aonde que a gente tem que ter small caps? Aonde que a gente tem que ter maior posição, tá? Esse estudo aqui ele mostra um pouco do conceito do beta, tá? Olhando quais são os betas mais agressivos, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, o S&P 500, né? Quando a gente tem o trade, né? Ou seja, o crescimento, a evolução das empresas, né? Das ações. E onde é que estão os maiores betas no mundo? Estão aqui nesse canto, tá? Que a gente tem aqui a Ásia, excluindo o Japão, e a gente tem o MSCI dos países emergentes, tá? Então, o que está querendo dizer esse indicador aqui? Todo mundo está vendo aqui, ó. Se a gente tiver realmente uma bolsa mundial, S&P 500, todas as bolsas mundiais em alta, o que você precisa ter em 2021 para potencializar seus ganhos? Você precisa ter small cap, né? Seja um pouco ou seja muito, elas vão potencializar o seu ganho. Segundo, você precisa ter participação em mercados emergentes. Imagine que essa live aqui está o mundo todo fazendo essa live agora, nesse momento, fazendo conta, olhando, Marco, onde é que eu vou me posicionar em 2021? Eu posicionar em duas coisas, em small caps, ter uma participação um pouco maior para ter mais risco e para ter maior potencial de ganho. E segundo, mercados emergentes. Imagina se a gente pega small caps de mercados emergentes. Aí a gente tem uma chance muito maior de potencializar esses ganhos, tá? Então, MSCI aqui, ex-Japão, ou seja, Ásia ex-Japão, sem considerar o Japão, e mercados emergentes, tá? São aqueles mais agressivos que têm a característica de potencializar a sua carteira, tá? Isso aqui também historicamente, tá bom? Vamos olhar o nosso terceiro e penúltimo gráfico para a gente ver aqui, ó.
Esse é um alerta que eu deixo para a gente não entrar muito em ações modinha, principalmente ações muito caras, tá? Esse estudo ele é feito de 1973 nos Estados Unidos, 1973, por isso que não adianta eu falar assim, Marco, o que vai subir amanhã? Né? Nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo é entender a história e saber como a gente se posiciona para preparar para ter uma carteira que vai absorver, ter belos retornos consistentes ao longo de vários anos. A gente não tem preocupação com o que vai acontecer amanhã ou nessa semana. É lógico que a gente está sempre olhando para todas as grandes oportunidades, a gente tem que olhar um pouco para a história. 1973 até 2010, olha a minha preocupação, pessoal. As empresas que tenham um múltiplo, né, uma variação muito alta nos Estados Unidos, olha esse estudo, eles tendem a ter uma performance muito baixa ao longo dos próximos anos, tá? Algumas ações, né, que são muito caras, elas tendem até a ter performance negativa. O que eu estou querendo dizer? Se a gente entrar só naquelas ações modinha, naquelas ações mais caras, né, ter um portfólio muito bom, de altíssima qualidade, mas com empresas muito caras, tem uma chance dessas ações ter uma performance ou pior do que a média, ou até mesmo negativa por algum período, tá? É isso que mostra esse gráfico aqui, tá? Depois eu mando aqui para vocês. Então aqui, quanto maior, aqui a gente tem o retorno dessas ações, né? Olhando para períodos após essa avaliação em relação a esses múltiplos, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me avisem aqui, eu vou respondendo aqui para vocês, tá? Ficou alguma dúvida em relação a esse gráfico, tá? Então, muito cuidado. Ah, Marco, eu comprei essa ação aqui que não para de subir, ela é negociada 50 vezes lucro. Muito cuidado, porque dependendo da ação que você comprar, ela pode ter uma performance muito baixa, muito abaixo da média, abaixo dos benchmarks, ou até ter mesmo um retorno negativo. É isso que mostra esse gráfico aqui, beleza? É isso aí, PL alto demais é igual ação modinha. Exatamente isso, beleza? Acho que resumiu muito bem. Beleza? Tomar muito cuidado. Não quer dizer que a gente não vai olhar para esses papéis e a gente talvez não quer dizer que não vai ter nunca, mas a gente pode sim tomar cuidado. Se tiver uma carteira somente com essas modinhas da vez, você pode ter uma carteira muito cara que tem uma performance muito ruim por muito tempo. Não quer dizer que seja uma péssima, que ele vai destruir valor para você, mas isso mostra a história nos Estados Unidos. Beleza? E por último, pessoal, eu tenho só mais dois gráficos aqui para a gente resumir, né? A melhor performance no mundo continua sendo a Nasdaq, né? A bolsa americana. O Brasil ainda continua com uma das piores performances no mundo, né? A gente está com uma performance ainda de menos 21, né? Em relação, isso aqui é a MSCI Brasil, ou seja, é o retorno de uma cesta de ações brasileiras medidas em dólar, tá? Então a gente continua sendo uma das piores performances no mundo. E esse é um dos indicadores que o investidor estrangeiro olha e fala assim, Marco, por que o investidor estrangeiro está vindo para cá e está comprando tudo? Ele olha esse gráfico aqui, ele me liga e fala, Marco, o que está barato? O que caiu? Né? O que está mais descontado no mundo todo? É só olhar esse gráfico aqui e ver que o Brasil ainda está muito atrasado, né? Lembrando que aqui tem dois fatores, tem a bolsa e tem o dólar também, né? Por isso que a gente está vendo a bolsa subindo, esse dólar já buscando a faixa dos R$5. A nossa bolsa ainda é uma das piores bolsas no mundo todo, tá? Esse indicador é muito importante, beleza? E para terminar, o último gráfico do dia, para a gente falar um pouco dos cases. A gente tem o seguinte, esse aqui é o famoso recado do Papai Noel, né? Das festas de final de ano. Esse gráfico também ele é feito, pessoal, nos Estados Unidos. Ele foi feito de 1950 até 2019, medindo os dias, né, do desempenho do S&P 500 diariamente durante o mês de dezembro, tá? E esse gráfico ele mostra, por isso que muita gente me liga, né, lá no projeto e fala assim, Marco, pô, será que a bolsa já não subiu? Será que a gente pode ter um rally de final de ano? Né? A gente pode subir ainda mais? Será que já não subiu muito? Olhando para esse ano, né? Agora para quem está preocupado com essa semana, o que vai subir amanhã, né? Pô, Marcos, então quem fez essa pergunta, o que vai subir amanhã, precisa entender esse gráfico aqui, né? Tem esse estudo de 1950 até 2019, né? Que ele fala o seguinte, a performance do S&P 500 é muito maior nos últimos 15 dias do mês de dezembro.
Então aqui tem um desempenho diário, acumulado diário, e depois a gente tem uma performance muito clara, aqui ó, vocês conseguem ver, uma performance muito clara do desempenho do S&P 500 a partir do dia 15 do mês de dezembro, tá? Ou seja, isso aqui é a história americana de 1950 até 2019, mostrando que realmente a performance do S&P 500 ela é mais forte na segunda quinzena de dezembro. Ah, vai acontecer? A gente, lógico que renda variável a gente não consegue nunca prometer nada, mas olhando para a história tem uma chance muito grande também de se repetir. Lembrando que dezembro costuma ser um mês forte para as ações, tá? Então, todo mundo entendeu esse gráfico? Então não desanime, a gente vai começar amanhã já com mais um dia de alta, mais uma semana potencialmente de alta, beleza? Então, vale a pena, né, pessoal falando aí das resistências, né? Então, 7 dias para desistência. Fica sempre gravada aqui a Sara Live, então sempre depois a gente sobe para o IGTV, beleza, pessoal? Então, anotado essa informação, beleza? A gente falando do projeto Alvine aí, nos ajudando, entra lá, corre lá, sarainvest.com.br, garanta a sua vaga, lembrando que agora oficialmente estão abertas as vagas para o projeto Small Caps Exponenciais. A partir de amanhã já tem um novo preço, tá? Diferente, tá? Então precisa garantir ainda hoje, tá bom, pessoal? Lembrando que é uma mentoria. Então vamos passar aqui a agenda da semana, tá? A gente tem uma agenda bem pesada, tá? Mas depois, só me lembra, depois a gente fala sobre Taurus, tá? Mas Taurus foi muito legal essa semana sobre Taurus. Sejam muito bem-vindos aí ao projeto Small Caps Exponenciais para quem está garantindo sua vaga, tá? Essa semana a gente tem FONC lá nos Estados Unidos, não deve mexer no mercado, né? Na semana. E a gente tem também alguns indicadores da economia local, a economia brasileira. Talvez, de novo, para quem está olhando para trading, um dos melhores dias para trading, amanhã, né? Tem um indicador, inclusive vai sair aqui agora, depois da Sara Live, lá na China, que é a produção industrial. A produção industrial da chinesa sai agora às 11 horas, deve vir boa, deve vir acima da expectativa, acima do último indicador, então deve ser bem recebido pelo mercado. Lembrando que os futuros agora, nesse momento, estão operando positivo lá fora, tá? Mas a gente tem bons indicadores saindo da China, agora na segunda-feira. Depois a gente tem a ata do Copom aqui na terça-feira, que deve sinalizar, trazer alguma dúvida para o mercado em relação a possíveis aumentos das taxas de juros aqui no Brasil em 2021. Eu não acredito, eu acho que a Selic vai ficar estável por muito tempo. Talvez a gente comece a subir lá do primeiro para o segundo semestre, né? Somente, e não acho que sobe muita coisa, tem gente falando de 4%. Eu acho que 3,5% para o final do ano que vem continua sendo muito forte, tá? Já seria algo bastante razoável. Então a ata do Copom sai na terça-feira aqui no Brasil de manhã. E depois a gente tem decisão do FONC, que também não deve trazer nenhuma notícia na quarta-feira, tá? Lá pelo Banco Central americano, decisão de juros lá nos Estados Unidos, tá bom? Mas sai às 4 horas aqui, horário de Brasília, taxa de juros nos Estados Unidos, beleza? Então essas são as informações. Lembrando, pessoal, que toda terça-feira eu tô lá com o Bo no Analytics, lá na BMC News. Então é só entrar lá que a gente faz análise fundamentalista junto com a análise técnica do FICube e do Bo Williams ao vivo para vocês, beleza? Essa semana eu não consegui participar, semana que vem, agora eu tô ao vivo lá com ele, beleza? Léo Neto falando de milho. Léo Neto, vamos voltar um slide aqui, ó. Eu acabei de falar sobre commodities, particularmente, depois a gente pode trazer uma análise específica sobre milho aqui nas próximas Sara Lives. Mas olhando para esse gráfico aqui, eu acho que o ano de 2021, a gente vai ter vários assuntos, tá? Mas eu acho que um assunto para não tirar do radar, que a gente vai falar todo final de semana aqui, vai ser commodities, tá? Quem não se preparar para isso, vai passar um caminhão de oportunidades, tá? E depois vai falar, Marco, realmente essa commodity subiu, essa aqui também subiu, aí já passou. A gente precisa se preparar antes. Tem uma frase, não sei se tem alguém aqui do setor financeiro que diz o seguinte, né, para quem trabalha em banco, fala o seguinte: um problema de 2021 num banco, você não resolve em 2021, você resolve em 2019.
Então um banco se prepara 2 anos antes para um problema que já vai haver ou para uma oportunidade que vai se posicionar, tá? Então eu acho que o grande assunto, um dos principais assuntos de 2021 vai ser commodities, tá? A gente precisa estar preparado. De novo, eu vou reforçar esse gráfico aqui. A gente está no pior momento relativo em relação ao S&P 500 nos últimos anos. Talvez desde 1970 a gente não tinha uma relação tão ruim assim das commodities em relação às principais ações do S&P 500. Beleza, pessoal? Então depois, se todo mundo entendeu esse gráfico aqui, né? Vamos dar um zoom aqui de novo para a gente entender aqui. Essas são projeções, o que a gente espera que possa acontecer relativamente, tá? Depois eu mando para todo mundo esse gráfico. Então vamos só para falar aqui, pessoal, vamos falar sobre a melhor commodity, na nossa opinião, por enquanto, para 2021, que continua sendo a Vale. Ah, Marco, a Vale não subiu muito, a Vale não está cara, né? A Vale, vamos ver aqui quanto que subiu a Vale. A Vale em 2020 vem subindo quase 66%, 65%, né? Mas vamos entender o seguinte, a Vale, o mercado hoje está precificando mais ou menos, isso aqui sempre a gente fala, que são as informações que vocês não vão encontrar por aí no mercado em outras lives, tá? Porque a gente estuda muito no projeto, a gente vai muito atrás, faz conta e a gente fica mais confortável com as nossas recomendações e o resultado aparece, né? A carteira do projeto, para quem entrou em abril, por exemplo, já está com mais de 100% de retorno em poucos meses, né? Contra mais ou menos 50% do índice Bovespa. Ah, como é que a gente consegue isso? Estudando muito, tá? E não se preocupando com o curtíssimo prazo. A gente olha todo dia a oportunidade? Olha, mas a gente está preocupado com boas empresas, né? Boas empresas descontadas. Olhando aqui para a Vale, pessoal, olha que legal que a gente tem aqui. O mercado hoje vem precificando um EBITDA para o ano que vem, né, da Vale, da ordem de 22 bilhões de dólares, né? Eles falam assim, pô, 22 bilhões de dólares. Só que essa informação ou está precificando um dólar a R$4 mais ou menos, né? Com minério de ferro lá pela casa dos 120 dólares. Então vamos pegar o cenário atual. O cenário atual, se a gente tivesse um dólar a R$5, tá? E com minério de ferro a 150, a gente teria um EBITDA para o ano que vem de quase 40 bilhões de dólares. E quanto que é a projeção do mercado hoje? 22, 23 bilhões de dólares, né? Ou seja, o mercado está errando. Para quem está ouvindo aqui a Sara Live, né? Você pode ligar no seu banco, no seu corretor e falar assim, pô, por que o seu número está tão baixo assim? Porque os analistas, usualmente, eles são conservadores. E eles chegam muito atrasados. E esse é o nosso trabalho diário lá no projeto Small Cap Exponenciais. Se a gente acreditar que o câmbio vai ficar nessa casa dos R$5, mas que o minério de ferro não vai despencar, o minério de ferro vai cair? Vai, mas não vai despencar, a gente está falando de pelo menos uns 60% de possível revisão do EBITDA da Vale do consenso de mercado, tá? Então o que acontece? O mercado ainda está muito conservador, a gente já está começando a ver, se não me falha a memória, que foi o Banco do Brasil que revisou para cima durante essa semana, saiu ali da faixa dos 75, 80 reais para casa de 100 reais, né? Recomendação para Vale. Acho que teve mais outro banco, se fala a memória, acho que até o próprio Banco Safra, que eu trabalhei lá, revisou agora a recomendação e o preço-alvo, né? Também para casa ali próximo de 100 reais. Enfim, está virando um consenso, né, de que realmente está ficando muito para trás o analista que não revisou, que está acreditando ainda em outros números muito conservadores, tá? Então essa história vai se repetir em relação à Vale. Vocês querem mais algum número em relação à Vale? Eu passo aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, o minério de ferro, vamos pegar aqui a 130 dólares com câmbio a 4,80. 135 dólares. Minério de ferro não está 135, minério de ferro está 150. Vamos considerar 135 dólares. Com câmbio a 5 reais, a Vale está sendo negociada para o ano que vem a 3 vezes EBITDA. Esse número é muito baixo, né? Então o câmbio vai estar 5 reais, 4,80. Outra sensibilidade, né? Vocês querem 4,80 a um minério de ferro a 120. A Vale está sendo negociada 3,5 vezes, se for esse o cenário. Ainda é muito baixo,
muito baixo em relação aos setores, em relação aos seus pares, em relação ao histórico da companhia, em relação ao próprio Ibovespa, né? Vamos pegar um outro indicador aqui, pessoal. Se a gente pegar um dividend yield, né, trabalhar com um minério de ferro próximo de $120, a gente está falando que a Vale ela tem potencial de distribuir pelo menos 14% de dividend yield para o ano que vem. De novo, não é qualquer companhia que a gente encontra dividend yield de 14%, né? Como é que a gente calcula isso? Tem uma metodologia da Vale de distribuição de dividendos, né? Isso já considerando todos os impactos de Brumadinho, enfim, já separando todos os impactos. Então, ela pode ser até um dividend player. Lembrando que ela já entrou aqui na nossa lista, né, de melhores pagadores de dividendos. Beleza? Então, se vocês quiserem, obrigado aí pelas palavras aí em relação à análise. Vamos pegar um outro indicador, o último indicador aqui. Free Cash Flow Yield para 2021. Esse para mim é o maior indicador que mostra o quão esse papel ainda está muito barato. Vamos pegar aqui câmbio a 4,60, né? E um minério de ferro a $120, né? A gente chega aproximadamente a um dividend yield de 18%. Não existe nenhuma empresa, talvez, na bolsa que vai entregar um dividend yield, um free cash flow yield de 18% com tamanha tranquilidade, beleza? Então é isso aí. Vale a empresa mais valiosa da B3, é isso aí. Então, pessoal, alguma dúvida em relação à Vale? Eu acho que não, né? Se ficar alguma dúvida aí, vocês me avisem, tá? Em relação à Vale. Preço de entrada de Vale, se você não tem aí preço, como é que a gente faz assim lá no projeto? Se você depende muito, se você, eu não tenho ainda Vale, dá para entrar no preço atual? Dá, mas também eu não entraria com um percentual tão grande assim. Eu esperaria alguma realização, mas já colocaria o pé, né? Marco, eu já tenho, mas é muito pouco. Sugestão, aumenta a posição. Marco, eu já tenho, mas aumentou muito o peso. Aí cautela, né? Você precisa ter um peso aí relativamente saudável na sua diversificação do seu portfólio, tá? Então, eu acho que esse é o recado que eu queria passar para vocês. Então, a gente está olhando para commodities como um todo para o ano de 2021. Eu acho que talvez seja o ano das commodities, né? Com certeza vai ser um dos principais assuntos. Mas hoje a gente está muito, muito, muito mais confortável com Vale, com mineração, com minério de ferro, do que com petróleo e outras commodities, tá bom? Deixa eu só ver uma pergunta aqui, ver se no projeto vocês auxiliam, analisam que nós já temos em carteira. Sim, a gente tem no projeto, a gente tem um canal, né, que a gente chama de canal corporativo, tá? Então você pode mandar sua dúvida lá, né? A gente tem um compromisso informal de responder em até 6 horas, depende um pouco do volume de perguntas, mas usualmente em 1 a 2 horas a gente responde todas as perguntas. Se a pergunta for muito individual, a gente responde direto, né, individualmente. Se a pergunta for coletiva, né, a gente manda para todos do projeto. Tá? Então, por exemplo, Marco, o que você acha de Vale? A gente vai responder no projeto para todos entenderem a opinião. Marco, eu estou comprado em Vale a R$70 e eu tenho 2% da minha carteira, né? A gente vai responder individualmente porque é uma questão individual para você. Então, geralmente, em poucas horas a gente responde todas as perguntas individualmente. Depende muito do volume, às vezes está muito volátil o mercado, aumenta um pouco o volume, mas a gente sempre responde todas as perguntas, tá? Então, a gente tem um canal corporativo onde a gente responde todas as dúvidas individualmente, tá? Se tiver uma pergunta genérica, a gente responde para todos, porque pode ser boa para todos, beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria aqui passar de Vale para vocês. Lembrando, pessoal, só passar a última informação em relação ao projeto. O projeto acabou nesse momento de abrir vagas para uma nova turma. Lembrando que essa vai ser a última turma, a gente não sabe quando que a gente vai abrir uma nova turma, tá, do projeto Small Caps Exponenciais. Então tem que correr lá e amanhã a gente já vai ter um preço diferente do que está sendo hoje, tá? Que está sendo aberto hoje. Então, para garantir todos os bônus, os preços diferenciados hoje, tem que fazer a sua inscrição hoje no sarainvest.com.br, beleza, pessoal? Esse aqui é só um exemplo de carteira. Essa foi a carteira da turma de abril,
tá? Essa turma de abril com retorno até o começo de dezembro, está com retorno superior a 100% de valorização, né? Foi ali no começo de abril, quando a gente começou essa nova carteira. Então, e o Ibovespa está com aproximadamente 55% de retorno no mesmo período, tá? Então, praticamente a carteira do projeto dessa turma está com praticamente o dobro. Todas as turmas estão com retornos positivos, tá? Lembrando que a gente busca no projeto sempre são retornos consistentes positivos ao longo do ano, né? Ao longo dos anos, tá? E se tiver alguma dúvida, é só procurar a gente também no contato@sarinvest.com.br, beleza? A turma vitalícia é a primeira turma. Essas próximas turmas ficam por um ano no projeto, mas pode ser depois, enfim, reativado, pode ser postergado, a gente dependendo de cada turma, tá? A gente tem uma nova turma agora, né? Que vai começar no começo do ano que vem, que vai ser renovada, tá? Mas sempre no projeto ficar um ano junto no projeto, tá bom? Então tire todas as suas dúvidas antes de adquirir aí, mas a gente realmente lembra que são poucas vagas, é uma mentoria, então faz sentido se antecipar e realmente garantir a sua vaga, beleza, pessoal? Então, vamos lá falar um pouco agora aqui que a gente tem. Deixa eu só passar aqui, ó. A gente tem a Vale. Vamos falar aqui do Sara Options. Pessoal, Sara Options, essa semana a gente fala aqui sempre resultados bem francamente. Essa semana o Sara Options não foi bem. A gente teve 35% dos calls positivos no dia. E se a gente pegar um período mais longo, a gente teve 30% de resultados positivos na semana. Mas mesmo assim, pegando todos os calls que foram abertos durante essa semana, a gente teve retorno positivo, ficando com 4% de retorno positivo na média de todos os calls. Então, entre retornos positivos e negativos, já calculando os percentuais, a gente teve retorno por 4% positivo de todos os calls em aberto de opções, beleza? Então vamos aqui só alguns destaques dessa semana. Petrobras L 281 subiu 82%, BRDT L 215 subiu 52% e Vale L 850 subiu 50%. Eu selecionei dois aqui para vocês, tá? Que a gente consegue ver aqui, ó. Então, para quem não já conhece o Sara Options, eu estou abrindo aqui para vocês o JBS, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, JBS. Vamos ver se eu consigo aqui dar um zoom para todo mundo ver melhor. Então JBS, tá todo mundo vendo? Para quem não conhece o Sara Options, a gente tem aqui o JBS 240, o strike é 23,46. Preço de fechamento sexta-feira 73 centavos e o preço máximo de entrada 82 centavos, tá? Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, stop gain para quem tem perfil moderado, sair 50% da posição a 91 centavos e zerar a posição a 1,10, tá? Anotado aí todo mundo. Qual alternativa que temos minério de ferro para investir no lugar da Vale? Boa pergunta. A gente tem poucas alternativas aqui no Brasil, talvez a melhor alternativa sejam duas, tá? Para minério de ferro, talvez seja a CSN. Lembrando que a CSN tem um projeto de abrir a mina de Casa de Pedra. Goal não. A Goal, ela não faz, de certa forma, receita, uma receita suficientemente grande, produção suficientemente grande para ser para o mercado lembrar da Goal ou da GGBR, né? Tá? Então, por ordem, a gente tem a Vale, depois a gente tem a CSN, tá? Não lembrem, não considerem Uzi Minas e GGBR ou Goal, tá? Se a gente tá, de repente você fala assim, o minério de ferro subiu, a minha GGBR subiu por outro motivo, tá? Subiu motivo de siderurgia e não de minério de ferro. A CSN sobe se o minério subir? Sobe, tá? É bem representativo na receita da CSN. Da Gerdau, não, tá?
A Gerdau não faz minério? Faz minério, mas uma grande parte também fica no próprio, na própria siderúrgica deles, tá? Não é representativo a venda de minério de ferro. Para a CSN, sim, tá bom? Bem lembrado, Felipe, FESA, né? FESA, sim, é uma grande candidata, a gente está fazendo conta, pode entrar lá na carteira do projeto. A gente fala não só com a empresa, com outros acionistas, e pode ser uma empresa candidata para entrar, tá? Só que Ferbasa tem a ver com minério de ferro? Não tem nada a ver com minério de ferro, tá? Ferbasa é basicamente uma liga, tá? Principalmente liga de cromo, tá? Então é ferro com cromo e ferro com silício, tá? Acaba tendo os mesmos drivers, muito parecido em termos de demanda, tá? Mas em termos de oferta é completamente diferente. Quem domina a oferta de ferro cromo no mundo é a África do Sul, tá? Então precisa estudar muito a África do Sul, tá? Minério de ferro diferente, precisa estudar Brasil, Austrália, outros países, beleza? Então faz sentido, lembrando que são drivers parecidos, mas não tem nada a ver, não adianta comparar Vale com Ferbasa, nem Vale com Gerdau, por exemplo, beleza, pessoal? Pode ser que suba junto porque são drivers parecidos, China, Commodity, tá? Uzi Minas também, o Kleber, Uzi Minas também entra na lista, mas não é a primeira da lista. A primeira da lista Vale, depois CSN, tá? Uzi Minas e Gerdau, lá atrás tem muito pouco, a Uzi Minas tem um pouquinho de receita de minério, a Gerdau também quase não tem, né? Na verdade a Gerdau tem até ativos, mas nunca monetizou de fato esses investimentos, né? Mas esse é o Werner da Trígono, grande parceiro nosso, digo meu, de longa data, grande parceiro do projeto Small Cap Exponenciais também, né? Sempre quando possível ele está lá emitindo opiniões, a gente, se necessário, eu converso com ele, eu falo, pessoal, conversei com um Werner essa semana, enfim, ele é um cara muito próximo, ou às vezes a gente acaba nem citando o nome dele, melhor, mas a gente está sempre muito próximo dele também, beleza? Pessoal, quem tiver alguma dúvida no projeto, não está conseguindo fazer sua inscrição, manda e-mail muito rápido, equipe@contatocurso.com ou contato@sarainvest.com.br, tá? Ou tudo isso não deu, me manda num direct, porque pelo menos deixa registrado. Fala assim, Marco, tentei, manda um print, né, direct aqui no Instagram, porque às vezes pode acontecer, e aí eu garanto, entre em contato com o time, e aí a gente garante a sua vaga, tá? Mas mesmo dando erro, manda um print, porque pode acontecer, cuidado para não ter alguma surpresa, tá? E a última, o Sara Options aqui, pessoal, a gente está andando muito rápido, a gente tem também mais uma opção, beleza? Deixa eu só colocar aqui na tela. Então a gente deixou também uma opção de Vale, lembrando que essas opções aqui são para janeiro já, tá? Então, Vale A 907, tá bom? Todo mundo anotou aí? Vale A 907, strike 90,74, preço de fechamento de sexta-feira a 1,70. Por que Vale, pessoal? Porque tem muita gente que fala assim, Marco, ou eu já tenho muita Vale na minha carteira, ou quero aumentar a posição, e se tiver um rally eu não quero ficar de fora, ou, por exemplo, eu acho que eu poderia ter um peso um pouco maior na minha carteira, enfim. Uma das alternativas que a gente gosta muito de operar uma ação é via opções, tá? Então imagina, vamos supor que daqui até janeiro o minério para de subir, a Vale para de subir, se você, Marco, e agora? Eu compro mais Vale? Talvez você já perdeu uma parte relevante dessa alta. Então talvez participar via opções seja uma belíssima alternativa, tá? Então entenda muito bem o mercado de opções, a gente gosta muito para esse tipo de estratégia também, beleza? E para terminar, pessoal, para não ficar nenhuma dúvida, vamos só a gente terminar aqui, ó. A gente tem aqui o que a gente estava devendo, as ações da Oi, beleza? Quem que pediu aí ações da... eita, foi mal, CEMIG não é minério de ferro. Não, de forma nenhuma. CEMIG longe de ser minério de ferro, né? Talvez pela região. Então, o que a gente tem? O que fazer com as ações da Oi, pessoal? Deixa eu só voltar aqui, vocês pediram
as opções JBS A240 e a gente tem a da Vale também, Vale A907, beleza? Então pessoal, só que acontece, vamos falar aqui rapidinho de Oi. A Oi é uma ação, o pessoal tem medo de Oi, né? Pessoal, a Oi é uma empresa que a gente vai ficar eternamente com a Oi, né? Lá no projeto a gente classifica as ações que são para curto prazo, para swing trade, são para longo prazo. A gente vai ficar eternamente com a Oi? Não. Tem várias formas de fazer uma avaliação de um ativo. São duas principais. Então, principalmente a gente faz fluxo de caixa descontado, olha a geração de caixa, como a gente acabou de fazer aqui da Vale, ver se faz sentido, se tem uma simetria, né? Se a gente ficar confortável, vamos comprar esse ativo. A Oi, a gente está falando de uma outra metodologia, né? Tem alguns princípios aí em relação à avaliação sobre finanças, né? É uma metodologia conhecida como valor líquido dos ativos, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem, amanhã, está programado o leilão, né? Então, a gente tem basicamente uma empresa que terminou o trimestre com 5,7 bilhões de caixa, dívida líquida em torno de 21 bilhões de reais, né? Ela ainda está consumindo caixa, mas está consumindo bem menos do que já consumiu no passado, né? Enfim, esse é o resumo que a gente tem da Oi. Dá para fazer por fluxo de caixa descontado? Não dá, porque é uma empresa ainda que consome caixa, tá? Então, o que a gente tem aqui? Basicamente, uma das últimas informações. A gente teve a homologação do novo plano de recuperação judicial, né? Então, ela recebeu aí a autorização, o sinal verde, para colocar em prática esse novo plano, que prevê a venda de mais de 22 bilhões de reais em ativos. Só que acontece, lembrando a informação, pessoal, que acontece amanhã esse leilão, né? O juiz Fernando Viana, ele autorizou, né, o leilão da parte imóvel, será realizado amanhã em formato virtual. Que horas que vai acontecer? Amanhã, às 2h30 da tarde, dia 14 de dezembro, tá? Então, lembrando que tem interessados, deve ser um valor muito grande, 16,5 bilhões de reais, não deve ter surpresa, deve ficar dividido na mão aí dos grandes players, né, da Claro, da TIM e da Vivo, tá? E se a gente fizer essa metodologia que chama-se soma das partes, né, dos ativos líquidos, a gente está falando, depende um pouco também da avaliação da companhia que vai se chamar Infraco, né, que também tende a ser bem avaliada, que está no processo aí, de recuperação judicial. E na nossa avaliação, quanto que sobra para o acionista, né, depois de todas essas contas. A gente já falou aqui em outras Sara Lives, vamos repetir, né? Porque o que acontece? Quando eu comecei a falar de Oi, alguns meses atrás, até deixei um vídeo, o vídeo está lá no meu canal do YouTube, muita gente criticou, falou: Marcos, você vai falar agora de Oi, mas olha o que está acontecendo com a Oi, mas agora tal. Estava mais ou menos uns 90 centavos quando a gente começou a falar de Oi, né? O que acontece? A gente está no caminho, é lógico que é uma situação ainda muito crítica da companhia, está em recuperação judicial, não é o tipo de ativo que a gente gosta de entrar, mas a gente precisa olhar também para as oportunidades, né? Olhar para um cenário base de toda a venda de ativos, né, que deve acontecer, reforçando qual que é a nossa avaliação. O ativo, na nossa opinião, vale no mínimo R$ 3,50, seria o nosso cenário base. Lembrando que como é que funciona a avaliação da Oi? Basicamente é um cenário de probabilidade, cujas probabilidades estão aumentando, então o mercado vai ficando mais confortável, vai adicionando isso no ativo, no valor da companhia em bolsa, tá? Então, é esse cenário que a gente está ficando mais confortável. Marco, e se tudo der certo, tudo for bem avaliado, a Infraco for muito bem vendida, muito bem avaliada, uma parcela nela, quanto poderia chegar esse ativo na minha avaliação? Pelo menos R$ 5,00, tá? Então, acho que um cenário muito, muito conservador, R$ 3,50 nos próximos meses, e muito otimista, né, em relação à venda dos ativos, principalmente nos próximos meses, a gente está falando de R$ 5,00, tá? Então, essa leitura que a gente tem aqui em relação a Oi BR3, tá? A Oi BR4, ela é menos líquida, ela está tendo mais oscilação, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria falar aqui de Oi para vocês, né, terminar, e agora eu vou responder algumas poucas perguntas, que a gente tem mais 3 minutos para responder algumas perguntas, tá?
Lembrando, pessoal, projetos Small Caps exponenciais, as vagas abriram agora oficialmente, tá? Lembrando que são pouquíssimas vagas para participar da minha mentoria exclusiva durante um ano, onde a gente interage diariamente, né, com recomendação de leitura, com informações de mercado, tá? Com carteira recomendada, com relatórios. Tá? Garanta a sua vaga o quanto antes, porque são vagas muito, muito limitadas e também amanhã a gente já vai ter um preço novo. Tá? Então é importante garantir a sua vaga hoje, ainda hoje. Tá? sarainvest.com.br. Qualquer dúvida, manda por e-mail, contato@sarainvest.com.br, ou manda um print para mim. Né? Não deixe falhar, então se tiver algum problema no site, printa para a gente garantir a sua vaga, beleza? E é essa informação que eu queria passar aqui para vocês. Tiago, então você vai responder aqui a pergunta do Tiago. Vou responder sobre TASA, pessoal. A TASA foi muito, muito legal essa semana, TASA, porque a gente ficou muito, muito confortável, as ações se desvalorizaram, né? Em determinado momento ali, a gente alertou todos os membros do projeto, muita gente aumentou a posição, comprou e depois no dia seguinte, se não me falha a memória, chegou a subir mais de 10%, né? Então é esse trabalho que a gente faz no projeto Small Caps Exponenciais, alertando das oportunidades, das oscilações, dos riscos, né, de todas as ações, principalmente das ações que compõem o portfólio do projeto. Tá? Então esse é o nosso trabalho. Depois a gente vai atualizar todos os membros do projeto e a gente traz aqui uma atualização também para todo mundo sobre Taurus. Tá? Mas é muito importante acompanhar. A gente continua gostando do ativo, continua vendo potencial, mas a gente está agora possivelmente fazendo mais uma reavaliação do ativo, tá? E aí eu acho que alguém perguntou sobre, por exemplo, Marco, Vale ou Sinqia, tá? São cases completamente diferentes. Por exemplo, Vale, a gente precisa entender muito bem daqueles gráficos que eu mostrei aqui, por isso que a gente estuda muito diariamente, semanalmente, estuda informações lá fora, vai procurar fontes globais, mundiais, né, para entender muito o ciclo. Se o ciclo for positivo, a gente pode ficar 5 anos no papel, como a gente pode ficar 5 meses no papel. Tá? Então a Vale depende muito do ciclo de commodities que a gente está mais otimista. A Sinqia depende muito mais dela, da companhia que está fazendo um trabalho muito bom e tem muito espaço ainda para continuar entregando receita, crescimento e ação também olhando para longo prazo ainda continua muito potencial, beleza? Então é completamente diferente. Num portfólio diversificado, né, a minha recomendação é tenha as duas, são empresas completamente diferentes. Tá? Aí você precisa entender um pouco do seu perfil, do seu dinamismo. Talvez uma ação se comporte completamente diferente da outra ação. Tá? Então esse é o recado que eu queria falar aqui para vocês. Deixa eu só ver mais uma pergunta aqui que tinha sobre Vale. O Ice Investidor, deixa eu só ver aqui, acho que talvez a pergunta de Vale ou Sinqia deve ser em relação ao potencial de upside, né? Então, também acho que não tem muita, o Einstein, eu acho que também não tem muita relação, né? Se a gente pegar, por exemplo, talvez as duas tenham muito potencial de valorização. Agora, a Vale, eu acho que é muito mais o momento. Olhando para curto prazo, quando eu digo curto prazo, próximos 6, 12 meses, eu acho que quem tem mais potencial talvez seja a Vale. Onde que eu fico mais confortável nos próximos 3 anos é a Sinqia, porque a Vale a gente precisa estar reavaliando todo mês, todo trimestre o cenário global, o cenário mundial, né? Então olhar para 6 meses, 12 meses, talvez quem tenha ou vá apresentar maior potencial de valorização seja realmente a Vale, mas assim que a gente fica muito mais confortável e é um case mais consistente olhando por um prazo maior, beleza? Pessoal, eu acho que eram essas informações, a gente tem mais um minutinho. Lembrando, né, garantam quanto antes a sua vaga no projeto Small Caps Exponenciais, sarainvest.com.br. Não deixe para a última hora para participar da nossa mentoria, tá? A gente já está se preparando, os resultados já estão aparecendo, tá? Garantam quanto antes a sua vaga no sarainvest.com.br para participar da nossa mentoria diária, que é o projeto Small Caps Exponenciais, com todos os benefícios e bônus também garantidos, beleza? Não deixe para a última hora, qualquer dúvida entre em contato com a gente, tá bom? É isso aí, pessoal, uma ótima semana, lembrando, já começamos com a semana positiva aí, vamos ter mais uma semana boa, muita informação aqui, pessoal, não deixe de acompanhar toda semana aqui, que realmente isso que muda
o seu capital, o seu patrimônio ao longo do tempo. Beleza? É isso aí, uma ótima semana. Amanhã eu tô lá às 9h45 ao vivo lá na BMC News, tá? Não deixe de acompanhar também todo dia ao vivo. Beleza, pessoal? Uma ótima semana, um ótimo descanso aí, finalzinho de domingo. A gente se vê amanhã às 9h45 na BMC News. Beleza, pessoal? É isso aí. Até julho, mais 100%. Vamos junto. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau.